Boa noite, irmãos. A paz de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo aqui nosso primeiro vídeo para trazer uma realidade bíblica de mensagens durante umas 4 noites que vamos dividir esta palavra. E primeiramente nós vamos pensar um pouco sobre o momento que estamos vivendo, a realidade de vida que estamos vivendo, passando hoje, entendendo que Deus sempre tem um propósito para cada situação que acompanha as nossas vidas. E lendo um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 24, versículo 1 a 14, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nessa palavra nós compreendemos o sentido do Evangelho de Mateus e percebemos, que esse Evangelho reflete algumas verdades que se aplicam bem às nossas vidas nos dias de hoje. Mateus procura evidenciar, nesse contexto bíblico, o domínio do Império Romano, projetando à frente essa destruição do templo e enfatizando assim a contradição que existe entre o reino de Cristo, o Evangelho de Cristo e o que o templo representava naquele período. E é por isso que ele, já no final desse texto, do seu escrito, ele faz a colocação dessa situação em que Jesus se contrapõe ao templo. E aí precisa haver uma compreensão daquilo que o Evangelho de Mateus nos diz, sobre o templo como lugar de adoração. O templo deveria ser o lugar de adoração, mas naquele contexto ele não estava servindo com esse propósito, não estava sendo utilizado para esse propósito, e sim sendo visto e aplicado como lugar de opressão social, de opressão religiosa. Na verdade, ele era o oposto do que Jesus estava pregando. Então, Mateus, ele é um teólogo, ele escreve uma teologia voltada para apresentar contradições. E em todo o seu texto, ele vai apresentar essas contradições. Por exemplo, os falsos e os verdadeiros profetas, dentro do capítulo 24, versículo 23 a 24, o velho e o novo, uma realidade velha, uma realidade nova em Cristo, capítulo 9, versículo 17, entre o servo bom e o servo mau. Mateus faz uma comparação, utilizando essas duas figuras de um servo que serve ao Senhor de uma forma real, de uma forma verdadeira, e de um servo que serve de uma forma enganosa, de uma forma falsa. Está no capítulo 24, versículo 45 a 51. Vai falar sobre aqueles que são vigilantes e aqueles que estão acomodados a uma vida que fala, que pensa,
sente, mas não reflete a preparação da volta de Cristo, utilizando assim a parábola das virgens, capítulo 25, versículo 1 a 13. Ele vai também trabalhar a ideia de contradição entre os cabritos e as ovelhas, no capítulo 25, versículo 16 a 46. E aí chega o nosso ponto de reflexão, o texto em que Mateus começa a fazer um levantamento entre a diferença que existe em relação ao templo e o ensino de Jesus Cristo. E aí, nesse contexto, ele aproveita um momento vivido pela vida dos discípulos, em que eles estão saindo, estão passando diante do templo e eufóricos por ver a construção que estava acontecendo naquele momento, uma construção belíssima, e fala para Jesus: olha a construção, como ela está bela, como ela está ficando, como o templo está ficando bonito. Jesus simplesmente corta, né, toda essa euforia, dizendo: olha, não ficará pedra sobre pedra. E aí, só para compreendermos a realidade dessa construção, né, do templo, né, diria que biblicamente, né, o templo, primeiramente, ele foi edificado por Salomão no ano 1005 a.C., foi reconstruído por Zorobabel 515 a.C., e reconstruído por Herodes a partir do ano 20 a.C., concluído no ano 64 depois de Cristo, né? E esse templo foi destruído 6 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, por Tito, futuro imperador de Roma. E aí existe uma ideia, né, de que, para aliviar, né, o ponto de vista romano, de que Tito não tinha a intenção de destruir o templo, mas ele pediu aos saqueadores, aos soldados, que preservassem, né, o templo, mas a ira era muito grande e eles atearam fogo no templo e incendiou o templo e não sobrou pedra sobre pedra. Mas por trás de todo esse contexto, a história diz que o Império Romano não valorizou de fato o templo e ele acabou destruindo o templo porque não estava servindo mais aos seus propósitos. Diante dessa, né, realidade, que Mateus começa a escrever o seu texto, contrapondo a realidade de um templo que era religioso, que era uma fonte religiosa, mas que não retratava de fato a realidade espiritual, e a nova mensagem de Cristo, a nova realidade de Cristo. E aí, quando Jesus faz a promessa da destruição do templo, quando ele profetiza sobre a destruição do templo, os discípulos começam a questionar, e eles fazem 3 perguntas a Cristo. E a primeira pergunta é: quando o templo será destruído? A segunda pergunta é: qual o sinal da vinda do Filho do Homem? Ou seja, o que indicaria que Jesus estava voltando? E a terceira pergunta é: quando seria o fim do mundo? E aí, diante dessa realidade, né, Jesus começa a esclarecer, a pregar para eles sobre a possibilidade, sobre o desejo de se implantar um novo reino, uma nova realidade religiosa, uma nova realidade espiritual. E só para finalizarmos, né, e concluirmos essa introdução, né, com uma breve aplicação, nós vamos entender que aquilo que Jesus estava ensinando através de Mateus, ou Mateus escreve, né, declarando o ensino de Jesus Cristo, Jesus está falando sobre a necessidade de uma desconstrução. Ou seja, para que o cristão, para que o servo de Deus, para que aqueles que reconhecem em Cristo o valor, né, e a realidade da salvação, né, para que eles possam construir algo novo, é necessário desconstruir uma série de coisas que já foram construídas. E eu queria fazer apenas uma aplicação para os nossos dias, ou em torno da realidade que estamos vivendo hoje. Nós percebemos, ou temos percebido, né, não profeticamente, mas eu diria que fazendo uma leitura bíblica, de que estamos vivendo um período em que Deus, né, em que o Senhor está desconstruindo algumas realidades. Deus está nos mostrando, né, que quem domina é Ele, né, que todas as coisas vêm dEle, que é Ele quem estabelece, é Ele quem prepara cada coisa, é Ele quem conspira, né, todas as situações, é Ele quem elabora todas as situações. O Senhor tem nos mostrado, por exemplo, que existem vários deuses, né, construídos por nós, e deuses que nós nem consideramos como deuses, né, e deuses que precisam ser lançados por terra. Se formos
a analisar nossas vidas. Deus não está tirando de nós aquilo que é fruto da sua graça ou do seu amor, mas Ele está nos mostrando, né, que dentro da nossa realidade de vida nós construímos muitas coisas voltadas para fora, voltadas para as nossas atividades, coisas que nos dão prazer, coisas que nos dão satisfação. E aí nós temos sido privados dessas coisas, mas das coisas que se redundam, né, ou traduzem a graça, a misericórdia, o amor de Deus, o Senhor não está nos privando dessas coisas. Nós temos tido alimento, temos tido a oportunidade de vivermos em comunhão com os nossos familiares, de aproveitarmos às vezes aquilo que Deus tem nos dado e nós não estávamos aproveitando. Temos tido tempo para ler a palavra, temos tido tempo para meditar, para orar, para repensar, né, o ritmo das nossas vidas, sobre como temos utilizado, né, o nosso tempo, sobre o que temos feito. Eu acredito que o Senhor está desconstruindo uma realidade, uma dependência externa, né, de uma hiperatividade que estávamos desenvolvendo em nossas vidas, e aí está nos fazendo parar, né, como já pregamos essa semana, está nos levando a olhar para o alto, a erguermos os nossos olhos para Ele, para o Senhor. E a outra coisa que nós aprendemos com este momento é que esses deuses, né, eles precisam ser desconstruídos. Deuses que nós mesmos criamos. Às vezes nós não conseguimos ficar parados, nós não conseguimos deixar de fazer algumas coisas que nós consideramos tão importantes para nós. Né? Deus está dizendo assim: eu sou o mais importante para a vida de vocês. Vocês devem me buscar em primeiro lugar. E eu, com certeza, desejo ser a satisfação do coração de vocês, desejo ser o tudo para a vida de vocês, e não o contrário. Nós não vamos encontrar Deus nessas coisas, mas eu acredito que Deus, Ele vai nos ajudar, vai nos ensinar a vivermos, né, em comunhão com Ele em cada uma dessas coisas, sabendo que as nossas vidas são vidas para a glória e para a exaltação do Seu nome. E a terceira coisa que nós aprendemos com essa introdução, né, falando sobre essa desconstrução, né, do templo, inicialmente, é que nós não gostamos, né, de obedecermos. Não há uma vontade, não há uma predisposição em nós em obedecer. Então, dizer não para nós causa um desconforto muito grande, causa uma angústia muito grande. E nós estamos ouvindo de Deus: não. Estamos ouvindo de Deus: não é assim, não é da forma que vocês querem, não é do jeito que vocês querem. E eu acredito que o que mais tem nos angustiado é sermos obrigados a obedecer. Né? Deus está nos ensinando através dessa situação que estamos vivendo hoje, o caminho da obediência. Nós não queremos obedecer. A nossa vontade é de sairmos, é de fazermos o que nós queremos. E aí, quando nós recebemos o não de Deus, quando nós ouvimos o não de Deus, nós nos sentimos muito mal, porque encontramos dificuldade em obedecermos a Deus, em termos atitude de obediência. Então, como já falei, com respeito ao culto, com respeito às atividades eclesiásticas, ao servir a Deus, na verdade, podemos fazer uma simples pergunta: será que antes existia esse anseio tão grande de irmos ao templo, de cultuarmos, de estarmos juntos, de fazermos algo, né, de sairmos ou de vivermos de forma diferente? E aí tínhamos toda a liberdade para isso. E será que, né, no momento que tínhamos essa liberdade ou a possibilidade, né, ao nosso alcance, será que estávamos fazendo isso? Será que estávamos tão dedicados assim, ou vivendo tão intensamente essa realidade? Eu acredito que não. Mas quando nos vemos, né, diante de uma situação que Deus diz não, que Deus delimita, que Deus limita as nossas ações, e aí nos sentimos mal, né, porque nós não gostamos de ouvir o não de Deus, ou espera, ou nós não gostamos de depender, né, exclusivamente de Deus. Então, em contrapartida, né, parece que desconstruir esse templo, né, sobre o qual nós vamos meditar mais à frente, e a forma religiosa que queremos viver, a dinâmica de vida que queremos viver, né, desconstruir isso gera em nós um desconforto muito grande. E precisamos aprender,
não é? Que vivemos para a glória de Deus, vivemos para o Senhor. Precisamos aprender a ouvir não de Deus, a ouvir espera, né, de Deus. Precisamos aprender a respeitar o que Deus quer e não apenas o que nós queremos, no tempo que queremos, do jeito que queremos. Nós precisamos aprender a respeitar o Senhor do templo, aquele que reina e aquele que domina sobre todas as coisas. Então vamos meditar um pouquinho sobre isso, vamos pensar um pouco sobre isso. Estamos muito angustiados, porque estamos recebendo de Deus a palavra não. Fique quieto, espere. Isso tem nos angustiado, né? Porque devemos lembrar que o que levou Adão e Eva a pecarem, né, foi a simples palavra, né? Desse fruto não comereis. Podem comer de todos os outros frutos, mas deste não. E aí, quando eles receberam o não de Deus, eles ficaram angustiados, porque eles queriam justamente aquilo que Deus não estava dando, aquilo que Deus havia dito que não era para eles naquele momento. Nós estamos nos sentindo assim, eu nos vejo assim, né? Não aceitando o não de Deus, dizendo assim: calma, espere, porque eu quero ensinar vocês a reprogramarem as suas vidas para a minha glória, para a minha existência, para a exaltação e louvor do meu nome. Então essa é a nossa primeira reflexão, introduzindo essa palavra. Depois nós estaremos trazendo, né, parte, né, dessa palavra, que o fundamento, né, básico para a nossa meditação durante esses dias será verdades que nos preparam para a segunda vinda de Cristo. Esta é a primeira grande verdade. Deus os abençoe, tenha uma boa noite na presença do Senhor e que haja um descanso, uma paz de espírito na presença do nosso Deus. Que o Senhor seja com todos.